Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, preparei um programa especial pro dia 1º de janeiro pra vocês, com a Sheila Maqueda. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero! Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Você ouviu na Jovem Pan? Jornal da Manhã. Oferecimento. Sistema Prever. Respeito e dignidade ao alcance de todos. App Angelone. Baixe, ative e economize. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681, próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Escola Notre Dame. Feitos para ensinar. Férias devem ser sinônimo de descanso e tranquilidade, não de dor de cabeça. Por isso, ao alugar ou comprar um imóvel para o seu lazer, consulte uma imobiliária ou um corretor de imóveis. Eles garantem a segurança que você e sua família merecem. Caso tenha dúvida se a imobiliária ou o corretor de imóveis estão devidamente habilitados, procure o Cresce Paraná ou acesse crescepr.gov.br. A Jovem Pan é top! Jovem Pan. Maringá, cidade de qualidade de vida. Primeira no ranking das melhores cidades para se viver. Esse empreendimento comunicando com o mundo. E você não precisa nem vir aqui. New House by Juste. Acesse inspiradoemvocê.com.br e saiba mais. Família Pavan, churrasco de verdade e a hora certa na Pan. Jovem Pan, 7 horas. Churrasco e família no Família Pavan. O Pavan te dá bons motivos para se reunir. A melhor referência em carnes da cidade, massas e deliciosas sobremesas. Para o jantar especial com a família e amigos, a partir de R$ 58. Informações 3266-1500. Sua família merece Pavan. A Jovem Pan me deixa maluquinha. Ai. Jovem Pan. Empresa e colaborador satisfeito com o plano Pan Saúde sempre indica. Faça como Silvia da Reco Lingerie. Meu nome é Silvia Letícia, sou do RH da Reco Lingerie, somos parceiros do Pan Saúde, estamos plenamente satisfeitos com os serviços prestados, tanto à empresa quanto aos nossos colaboradores, e recomendamos o plano para as demais empresas. Com mais de 30 anos, oferece planos de saúde com preços acessíveis para o seu negócio, a partir de R$ 70,50. Maringá e região. Consulte condições. 44 998 62 1515. Esta é a Jovem Pan. Pra construir, a Reveste vale a pena investir. Pra reformar, a Reveste tá em todo lugar. Tá na casa do João, do José e da Luísa. No escritório do Ivan, no sobrado da Elisa. A Reveste tem tudo pra sua casa. Resolvendo sua obra lá no campo ou na cidade. Reveste, aqui tem tudo pra você. Reveste, faz o seu sonho acontecer. Pode acreditar na Reveste, todo mundo pode sonhar e realizar. Jesus is the King. Jovem Pan Maringá, 101,3 FM, em ZYD 455, canal 267. A maior potência irradiada no norte do Paraná. Estúdios multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e internet. Jovem Pan Maringá, uma emissora da rede Catedral de Comunicação. Jovem Pan. Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Oral Time, Sicredi e Construtora Just. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
Alô, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, Dial 101.3 e também pelas redes sociais da Jovem Pan, pelo YouTube e pelo Facebook. Fique absolutamente à vontade para mandar sua sugestão de pauta. Joga ali nos comentários do Facebook, joga ali no comentário do YouTube e se você se sentir mais confortável, pode mandar também pelo nosso WhatsApp 44 99909 1013. Sugestões de pauta, comentários sobre o que a gente está discutindo aqui nessa bancada, sempre muito bem-vindo a um espaço democrático aberto para todo mundo. Vamos para a previsão do tempo, Carioquinha? Jovem Pan e o tempo. Bom, para essa quinta-feira, dia 30 de dezembro, o penúltimo dia do ano, é mínima de 19 graus e máxima de 27. Nesse momento, 20 graus aqui na Cidade Canção. Para amanhã, tempo de chuva, máxima de 29 e mínima de 20 graus. Vamos que vamos. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Hospitais da região recebem investimento do Ministério da Saúde. E mais, polêmica. A deputada propõe descriminalização de pequenos furtos, gerando um alvoroço nas redes sociais. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Bom, vamos começar aqui atualizando os dados da Covid-19. Antes de dar um oizinho aqui para a bancada, vamos atualizar os dados da Covid-19. A atualização foi feita ontem, se refere aos números do dia 28 de dezembro, tá, pessoal? São 43 novos casos, a gente tem 170 pessoas que são casos ativos da doença e nenhuma morte, graças a Deus, foi registrada. Então, nenhuma morte registrada no dia 28 de dezembro. Maravilha? Vamos que vamos. Queria dar um oi aqui para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Muito bom dia, Paulo Vergueiro. Como é que você está? Bom dia, Vitor. Bom dia, professor Vila, Pamela, Carioca, Murilo, pessoal que nos assiste e também nos ouve. Eu estou muito bem, graças a Deus. Vamos lá, professor Vila, e essa força, como é que tá? Penúltimo dia do ano. Penúltimo dia do ano. Pois é, falta mais um. Um bom dia a todos e uma abençoada. Hoje é quinta-feira, última quinta-feira do ano de 2021. E segue o ano da esperança 2022. Pamela Bussolini, muito bom dia, como é que você tá? Tá melhor? Tá caminhando? Vitor, até o professor tava falando, falta um dia. Nossa, eu não vejo a hora de chegar em 2022, porque eu tô passando pra chegar nesse 2022, meu Deus, mas tá tudo bem. Chega a década seguinte. Cada dia melhor, se Deus quiser, a gente chega lá. Chega a próxima década, mas não chega a 31 de dezembro, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Carioquinha, Alexandre Mota. Bom dia, como é que Vitor. Você tá, velho? Tudo na paz? Tranquilinho? Dormiu bem? Dormi como um bebezinho. Como um bebezinho, Carioca. Eu dormi como um bebê. Já fez seu bolão ali da Mega da Virada? Vai pagar o churrasco se ganhar? Fiz. Vai pagar o churrasco. Claro, você já fez também, não? Eu não fiz. Tem que fazer. Eu não jogo. Vai que, né? Vai que. Meu pai sempre fala isso, mas vamos tocar a notícia, né? 7 horas e 6 minutos. Repita. 7:06. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná caminhou ofício aos 399 municípios paranaenses com mais orientações relativas ao controle da pandemia do novo coronavírus. Dessa vez, a principal recomendação é a de que os prefeitos adotem cautela de acordo com as necessidades e peculiaridades locais na realização de festas públicas de fim de ano e carnaval, entre outros eventos que ocasionem aglomerações de pessoas. A intenção do órgão de controle é evitar a propagação da variante Ômicron do novo coronavírus, classificada como de alto risco pela Organização Mundial da Saúde. O Tribunal de Contas também indica que os gestores avaliem a eventual adoção de medidas que condicionem o acesso a espaços coletivos públicos, a comprovação de imunizantes contra a Covid-19. Esse tipo de iniciativa tem amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por meio do recente julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu que os municípios possuem autonomia para implementar o chamado passaporte da vacina, desde que a medida seja estabelecida por meio de lei. A gente começa perguntando para a advogada, né, para Pamela Bussolini. E aí, Pamela, é função do Tribunal de Contas fazer esse tipo de apontamento?
Então, Vitor, eu sinceramente eu enxergo essa sugestão como um pouco assim para inglês ver, né? Porque festas públicas é muito difícil de você controlar a entrada, saída e tudo mais. Eu acho que o ideal seria o cancelamento mesmo, né? Devido ao Ômicron, assim como a gente está esperando que as prefeituras, né? Não é o nosso caso aqui no Paraná, mas como, por exemplo, do Rio de Janeiro, cancelem o carnaval. Porque como que você vai fazer para cobrar um comprovante de vacinação numa festa pública? Vamos parar para pensar que um evento ali na catedral, como acontecia antigamente na virada do ano. Como que você vai controlar isso? Como que você vai pedir esse documento? Quem tá, quem não tá, quem entrou, quem saiu? Então, eu acho assim... Não é nem desnecessário, é fora do tom, né? Porque não tem o que fazer, é para inglês ver mesmo. Eu acho que o ideal seria sugerir, então, um cancelamento de festas públicas, né? Se o que se teme é a Ômicron. Eu acho que esse negócio de pedir comprovante de vacinação em festas públicas, lugares abertos, enfim, é inviável. Paulo Vergueiro. Então, eu ouvi com bastante atenção o seu texto. O texto está correto, as orientações estão corretas. Eu acho que a origem é que não está correta, né? O que o Tribunal de Contas tem a ver com isso? O tribunal pode se manifestar informalmente como um instrumento social, como um instrumento institucional, tudo bem. Agora, fazer uma declaração, uma sugestão de maneira formal enquanto Tribunal de Contas, acho que não tem nada a ver. É mais uma invasão, né, de competências e acaba atrapalhando. Como disse a Pamela, né? Seja como advogada, como cidadã, como é que vai controlar isso? Né? E o Tribunal de Contas, então, com a sua orientação, cria um tumulto, porque você passa a exigir do poder público a execução dessas orientações que elas não são possíveis de serem atendidas. E, por outro lado, devolve as autoridades municipais dizendo o que é que você tem a ver com isso. Né? Então, cria uma atmosfera desnecessária. Quanto aos cuidados, me parece óbvio, né? Ontem a Argentina bateu 42 mil novos casos, Estados Unidos, desde os últimos 6 meses, é o período que mais teve, a Europa cresceu e nós estamos aqui festando, né? Pensando em festa, pensando em aglomeração, em carnaval. Esse é o Brasil. Professor Vila. Lobos. Victor, é o seguinte, há que fazer umas distinções. Primeiro, é um ofício, né, em qual ele comunica uma opinião. Mas quem comunicou essa opinião? Foi uma comissão, e uma comissão especial relacionada aos gastos, né, de enfrentamento à Covid-19. Então, é uma comissão que acompanha esse tema da Covid e os gastos a ela relacionados do Tribunal de Contas. Não é propriamente uma recomendação do ponto de vista técnico, ela é uma orientação de uma comissão. E ela disse algo bem interessante, né, que adotem-se com cautela, ele diz, olha, veja a sua situação local e a partir da sua situação local, desses 399 municípios, tomem os gestores suas decisões. E ele ainda coloca mais, né, que os gestores avaliem a necessidade ou não para eventos públicos de medida de controle para o acesso àqueles eventos. Então, esse é o documento, é um ofício, que não é uma recomendação mesmo, porque a recomendação teria características aí de dos ministros do tribunal, dizendo, recomenda-se a. Então, não é bem uma recomendação, mas tem a característica de orientar. E a preocupação do tribunal, dessa comissão específica, é que, frente a um aumento de situação de pessoas com Covid, todo o sistema público é onerado para dar conta, e aí, claro, o dinheiro público entra para os hospitais, entra para a assistência primária e assim por diante. Então, o tribunal está dizendo, a comissão do tribunal está dizendo, senhores, estamos em uma situação que ainda não está resolvida em relação à pandemia e é bom que vocês sejam lembrados de tomarem, se necessário, as medidas de cautela. Diga lá, Pamela. Só para complementar, Vitor, eu acho que é importante, sim, que a gente, né, observe o que está acontecendo, que a gente ouça recomendações. Mas no caso do Tribunal de Contas,
Por que fica estranho? Porque foge ali um pouco da alçada, um pouco não, foge bastante da alçada deles, que seria prestar mais atenção na parte técnica e de gastos públicos, né? Então, eu acho que essa recomendação reflete um pouco o que a gente está vivendo hoje. O judiciário parece que virou uma mãe de Ná, né? Ele tem que se posicionar sobre tudo, falar de tudo, palpitar sobre tudo, e acaba ficando assim... por vezes, mas, uma coisa distante da realidade. É distante da realidade, professor. Eles falarem assim, tem que o Tribunal de Contas não é parte do Judiciário. Pública. Não era melhor falar não é parte do Judiciário. E você diz, o Judiciário. O Tribunal de Contas não é parte do Judiciário. É um tribunal. Mas não é Judiciário. Então, esse é um detalhe. Aí não, faz parte do mecanismo. E aí, a questão da comissão é a comissão que acompanha justamente julgador, os ele gastos. Faz parte de um mecanismo de judiciário. E dentro da órbita de competência dessa comissão, dos gastos relacionados ao combate da Covid, ele diz, não aumente os gastos. Por isso que tem a cautela. O que eu estou dizendo, professor, é o seguinte, é certo eles analisarem os gastos públicos, as contas públicas com relação à Covid e tudo mais, falar, olha, está aumentando, olha, vai gastar mais, olha, isso tudo bem. Agora, nesse tipo de gestão que eu acho que cabe mais ao gestor, né, e não ao Tribunal de Contas, que ele tem que estar pautado e prestando atenção no gasto público, fica dissonante. Tanto é que está distante da realidade. Como cobrar comprovante de vacinação em festa pública? Né? Não é viável. Então, eu acho assim, prestar mais atenção no que é competência do órgão e deixar para as pessoas competentes o que elas devem fazer, que é esse tipo de situação aí. Ok, vamos lá. Eu vou passar rapidamente para o Paulo Vergueiro. Só para completar, se for orientação, como sugere o professor Vila, o que está no documento do ofício. É redundância, porque é o mesmo que falar, olha, se chover, leve guarda-chuva, tá? Se fizer frio, ponha uma blusinha e não gaste mais do que pode. Isso é redundância, precisa um Tribunal de Contas fazer isso. E agora, assim, apoiando como leigo a fala da Pamela enquanto advogada, se o Tribunal de Contas não tem relação com o jurídico, uma condenação imposta pelo não tribunal, é judiciário. Quem cumpre? Não é judiciário, isso que a VT está falando. Sim, mas uma condenação a natureza jurídica dele é diferente. Quem cumpre? A natureza jurídica do Tribunal de Contas é diferente. Quando o Tribunal de Contas condena alguém, reprova alguém, é passível de ser cumprida a penalidade do tribunal? Tem penalidades. Isso que eu estou explicando, professor. Faz parte de um sistema de julgamento. Faz parte de um processo administrativo. Então, é uma organização política. Essa é a natureza do tribunal. Por isso, a minha correção é solidária com o que está falando Pamela. Diz, olha, não é o Poder Judiciário, entende? É essa que é a discussão. Mas também faz parte do Poder Judiciário. Tá, ok. Vamos lá. Não. Acho que eu vou terminar esse tema dizendo o seguinte... Apesar de gostar muito de carnaval, eu vou como Los Hermanos no bloco do Eu Sozinho. Mas... Eu vou no bloco do Eu Sozinho para 2022. Uma pena, ninguém vai me ver sambando em 2022. 7 horas e 16 minutos. Repita. 7 e 16. 3 hospitais de Maringá que atendem pelo Sistema Único de Saúde vão receber recursos do Ministério da Saúde, viabilizados pelo deputado federal Ricardo Barros, do PP, líder do governo Bolsonaro, na Câmara. Os recursos são emendas parlamentares. Cerca de 3 milhões serão utilizados para a criação de 20 novos leitos do Hospital Memorial Uningá. Já o Hospital e Maternidade Santa Rita, a Associação Beneficente Bom Samaritano, receberá R$1.300.000 por ano por meio do incentivo 100% SUS para procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Outra instituição de saúde beneficiada é a Santa Casa de Maringá, Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora, que receberá investimento de R$861.000 para a implantação de 7 novos leitos de unidade de terapia intensiva UTI adulto. Começo jogando para o Paulo Vergueiro. Eu lembro que já tem um tempinho, né? E o pessoal vai fazendo emenda para tem que fazer investimento na saúde. Mas eu não posso deixar de lembrar o Hospital da Criança, gente. Foi algo que foi viabilizado pelo Ricardo, pela Maria Vitória, pelo Beto Richa, Cida Borghetti e Ulisses. E a gente passou uma pandemia inteira, né? Não inteira, mas uma boa parte de uma pandemia, com
tudo vazio. Não, era algo que a promessa era de ser feita em 8, 9, 10 meses. E a gente já está aí indo para o 4º ano. Em março completa 4 anos da assinatura da ordem de serviço do Hospital da Criança. Eu queria ver, será que esse recurso deve vir mesmo, né, o Vergueiro? Bom, são duas coisas distintas. Primeiro, as emendas, que eu quero dar um pouquinho de atenção a elas. E segundo, o Hospital da Criança. O Hospital da Criança, que bom, que bacana, lindo, tem uma proposta maravilhosa. Mas é um instrumento político. Ninguém teve vontade de fazer um hospital para criança. É um grande palanque e é usado politicamente, nefastamente de maneira política, criminosamente de maneira política. Então, não tem. Ele vai funcionar agora, que é ano eleitoral, então ele vai ser inaugurado lá para maio, junho, vão fazer festa, Maria Vitória vai distribuir, né, salgadinho, vai ser uma festa. Então, é um instrumento político. E depois vai ficar naquele chove no molha, como faz para funcionar, quem vai fazer a licitação, quem vai contratar, vai sair da folha de pagamento de quem, e aí vai rolar até a próxima eleição. É assim que o Hospital da Criança foi criado, com essa finalidade. Com relação às emendas, resta saber o seguinte: essa é a tal da emenda secreta, criminalizada. O que ocorre é o seguinte: as emendas, elas sempre existiram, continuam existindo, e ela é de uma utilidade extraordinária para os municípios, porque quem conhece a necessidade dos municípios são os deputados que lá estão representando justamente esses municípios. E eles, os deputados, buscam recursos para as necessidades específicas. Essas são as tais das emendas tão criminalizadas politicamente. Mais uma vez, um instrumento lícito sendo criminalizado. É como você ter revólver. Você tem revólver, então você é criminoso? Não, você passa a ser criminoso se você matar alguém. O revólver pode servir para defesa da sua família como de agressão, e pode servir para nada, fica lá na gaveta há 50 anos. As emendas é mais ou menos assim. Se elas são mal usadas ou usadas indevidamente, ok, merece crítica, mas elas têm essa finalidade. Vai dar uma mão para os hospitais que sempre necessitam dessa mão. Só para finalizar, vai haver um dia, não sei se eu ainda estarei vivo, que isso não se comemora. Folha de pagamento paga no dia não se comemora. Verba para hospital não se comemora. Inauguração de escola não se comemora. Isso é obrigação do serviço público, do político. Ele tem obrigação, tem verba lá em Brasília para atender as demandas do SUS em todos os municípios. Que bom que está acontecendo, mas não fez mais do que obrigação. Vamos lá, professor Villa-Lobos. Victor, em 22 de dezembro de 2017, está lá na comunicação da Prefeitura de Maringá, era assinado o termo, de cessão de uso gratuito do terreno 88, né, de 88 mil metros quadrados, que era propriedade da União, que está localizado no antigo aeroporto, para a construção do Hospital da Criança. Então, há 5 anos, exatamente. Qual era a promessa? 160 leitos e um centro de pesquisas em doenças raras. Tem uma fala que me toca no sentido de, conheço o prefeito Ulisses, sei da sua sensibilidade, do seu caráter humano, da aproximação que ele tem com as pessoas, e vou ler o que ele disse. Como é bom ter um ministro maringaense, sobretudo da área mais importante de um governo. Agradeço também à deputada estadual, Maria Vitória, empenhada para o desenvolvimento de política para as doenças raras, e ao governo do estado por meio da vice-governadora. E aí o prefeito, então, nessa área sensível, ele disse que conheceu uma realidade triste quando esteve visitando o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. E ele destaca, mesmo com a tecnologia de ponta continental, é difícil ver o sofrimento daquelas crianças. O hospital em Maringá, que ainda não está funcionando, amenizará as dificuldades de famílias que ficam meses fora de sua cidade e não têm onde ficar. Lembrou,
Perfeito. Essa situação continua ocorrendo. Só fazendo uma correçãozinha matemática, 22 de dezembro de 2017 para agora 30 de dezembro são 4 anos, não 5, né? 4 anos. Mas já é tempo já é grande. Muito tempo, é muito tempo. Mas vai chegar no quinto, vai chegar no ordem sexto, de serviço, isso aí foi na sessão de do terreno. Eu lembro, eu fui cobrir. Eu lembro como se fosse ontem, eu fui cobrir esse dia em que chegou o Beto Richa, chegou a Cida, chegou o Ricardo no status de ministro. Isso foi, se eu não me engano, ainda foi no dia 1º de março, que foi assinada a ordem de serviço. Então, no dia 8 de março, e daí falando que eram pré-moldados da Filadélfia, ia ser uma obra rápida e que ia sanar rapidamente o problema da população. Nisso que o professor Villa-Lobos acabou de dizer, vai poder trazer atendimento para crianças que teriam que se deslocar para Curitiba. Esse hospital era para ser uma referência não só para Maringá e região, mas também uma parte do Mato Grosso do Sul e uma parte do estado de São Paulo, porque a região de Presidente Prudente, por exemplo, é muito mais estratégico você vir para Maringá do que você ir para a capital ou para uma região de Campinas, Ribeirão Preto, às vezes até mais perto, né? Ô Pamela, queria destacar com você a questão das emendas. Isso aí é um sinal de que, como o professor Vila, não, o Vergueiro disse, é bom, né, você ter emendas nesse sentido, quando é revertido sim para a população. Sim, com certeza. Inclusive, antes de falar sobre isso, Vitor, pegando aqui a bola que você levantou sobre, né, o Hospital da Criança, é isso que a gente gostaria de ver o TCU, por exemplo, batendo em cima, checando, trazendo para nós informações, se posicionando, né, que é uma obra que a gente precisa muito. Mas sobre as emendas, realmente elas são muito importantes. Eu só perdi se elas não são de relator, né? Emenda normal. Emenda normal. Tá ok. Então, porque o que acontece? As pessoas, devido a essa guerra política que a gente vive, né, acabaram demonizando muito a figura da emenda. Mas a verdade é que as emendas parlamentares é uma forma, né, muito direta de o governo federal mandar recursos para aquelas cidades representadas por determinados parlamentares, e são essas emendas que acabam virando ambulância, né, entre outras situações aí, viaturas, como a gente está vendo, leitos de hospital. Então, é preciso que a gente entenda que isso faz parte da política e que elas são importantes, sim. O que a gente precisa é prestar atenção e cobrar, né, lógico, dos nossos parlamentares, que eles tragam esses recursos, lutem para trazer esses recursos e que eles sejam bem utilizados, né? Porque a gente também tem a figura dos parlamentares que muito passeiam, muito fazem outdoor por aí, né, na cidade. Não é só o Ricardo, eu tô vendo aqui no chat algumas pessoas, cheio de outdoor na cidade. Realmente, teve outdoor do Hospital da Criança e acho que tá tendo agora dos, como é que fala? Dos viadutos, né, da reforma aí dos viadutos, dos Assis, né, que fala. Mas, enfim, o importante é trazer e fazer. Porque a gente vê que muitos aí como é que fala outdoor de Feliz Ano Novo, Feliz Natal, né? Tá cheio aí já. Fulano de tal deseja você e sua família. Não é isso que a gente quer. A gente quer trabalho, a gente quer verba pública, a gente quer que essas verbas virem, sim, leitos de hospitais. E isso é muito bom. Eu só queria, só antes de passar, legal, ótimo. Eu só vou passar aqui, antes de passar pro professor Villa-Lobos, fazer uma ponderação, que é o seguinte: o Hospital da Criança, quando vocês eram mais novos, vocês já jogaram queimada? Sim. Queimada, que você pega a bola, vai jogando, você tem que acertar o outro? Virou uma queimada. Porque você vai falar com a Organização Mundial da Família... não, é a prefeitura. Você vai falar com a prefeitura, não, é a Organização Mundial da Família. E ficava num fogo cruzado, que daí eu que acompanhei isso desde como ficava perdido. O último relatório, só para daí já passar para o professor Villa-Lobos, o último relatório, se não me engano, dava 80% de obra concluída, um pouco mais, pouco menos talvez, de obra concluída do Hospital da Criança. Ressalta-se aqui que a parte que cabia para a Organização Mundial da Família estrutural, ela já está resolvida. Agora falta o entorno, iluminação pública, pavimentação, a questão do esgoto é o que ficou a cargo da prefeitura fazer. Além do que, e daí eu dou um ótimo exemplo de queimada para vocês.
A administração, treinamento fala você está com o relatório aí, alguma coisinha? Eu tô com o relatório. Então não, pode falar então, professor Villa-Lobos. Por isso, o relatório é de uma comissão especial do Hospital da Criança de Maringá, instituído na Câmara de Vereadores, que fez um trabalho, pelo que você vê, muito minucioso, e ele demonstra que 80% do hospital está construído. Mas qual é o problema? Se concentrar na gestão hospitalar, quem vai fazer a gestão, e segundo, quem vai pagar a manutenção. Aqui eu lembro também, puxando, a época se disse que abriria um espaço para uma licitação para terceirizar o serviço. Acontece que o treinamento... E daí a queimada, olha que interessante. A prefeitura fala que o Hospital da Criança, né, a Organização Mundial da Família, precisa treinar os servidores que vão trabalhar lá. Bom, ok, justo, né? Tem expertise, já faz isso há algum tempo. E daí, quando a gente questiona o pessoal da Organização Mundial da Família, fala assim, a gente quer fazer, mas a prefeitura tem que fazer um chamamento público. Então, um fica jogando pro outro, fica um ping-pong eterno. Enfim, vamos ver, um dia eu ainda vou fazer a foto da abertura disso daí. Resumindo a ópera, né? Eles criaram uma obra gigantesca, né? Com uma finalidade muito nobre, né? Uma necessidade grande aqui da nossa região toda, como o Vitor falou, vai até São Paulo, mas não pensaram em quem vai trabalhar lá, quem vai pagar as despesas, é só levantar o elefante branco, então. E quem paga é o contribuinte. E caro. O bônus da obra tem pai à vontade. Agora, o ônus da obra, ele está órfão. Ninguém quer assumir o ônus da obra. Na folha de pagamento, de quem vai isso? Do Estado, do município? Ninguém quer. Ninguém Mas sabe. Ir lá na inauguração, eu sou o dono. Eu que fiz. Para encerrar o papo, tem um filme do Darín, baita ator argentino, que se chama Elefante Branco e fala também de um hospital. Mera coincidência? Será mas ele vai funcionar, tá? Eu espero. Ele vai funcionar. Com o tanto de dinheiro com o tanto de dinheiro que colocaram, se não funcionar, daí fica ruim, né? Para uma cidade do porte de Maringá, fica muito ruim. Tá na hora. Vamos pro break, ô Carioquinha? Vamos lá, Vitor. Pan News. Oferecimento. Voltou? Então vamos lá, 7 horas e 30 minutos. Repita. 7h30. Temos comentário, Pamela? Então, vou destacar aqui o comentário do pessoal aqui no YouTube. O Edu Vicentim disse o seguinte: esse Hospital da Criança ainda vai dar muito pano para manga. O Fábio Verli disse o seguinte: isso é dinheiro do povo e não estão fazendo um favor à população. Então, o pessoal tá realmente cobrando aqui a questão do Hospital da Criança, que a cada ano, né, tem o prazo de entrega aí renovado. Vamos ver ano que vem, né, 2022, como vai ser. Professor Jorge, quer destacar algum comentário aí? Diz que a prefeitura tem caixa suficiente para fazer a gestão e colocar para funcionar o hospital. Dinheiro tem, precisa ver se quer, né? Mas aqui na bancada já falaram que não, que é problemas, inclusive porque não tem como contratar pessoal, é complicado. Isso aí Quem assiste o programa sabe. Isso aí eu levantei recentemente. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal. Hoje, o último levantamento que foi feito pela prefeitura, hoje a folha de pagamento está em 47%. Então. Limite de alerta 48%, limite prudencial 52% e 54% já incide na lei de responsabilidade fiscal. Assim, a gente tem uma defasagem talvez do serviço público, né? O Paulo, e aí? Bom, são duas coisas, depois eu volto nesse assunto. Eu gostaria de mandar um abraço para Cláudia Marquezine, a filha dela fez aniversário, acho que foi ontem, e eu não li a tempo de poder mandar. E outros dois grandes abraços de duas pessoas muito queridas que nos assistem, nos ouvem diariamente, que é o Dr. Marcel Beraldo, que é um grande amigo, meu advogado, estamos juntos numa série de paradas aí para vencer, né, Marcel? E também o grande amigo, irmão Oswaldo Siglos, que é o assessor de comunicação da Prefeitura de Marialva, grande amigo. E ontem fez questão de ligar, cumprimentando a qualidade do programa e pedindo até para eu estender os cumprimentos a todos da bancada. Deixa eu ler um comentário aqui, o professor Jorge. Esse comentário aqui é para você, hein? Opa. Edu Vicentim, professor Valley Wolves, tá invocado com o cabelo, tá parecendo o Luiz Neto.
A escola Luiz Neto. Tá pegando referência? A referência, então, ô professor? Não, é uma característica peculiar minha, mas coincidência com o Luiz Neto, que também é um sujeito que cuida da aparência muito bem. Aqui a gente vê os selfies dele, etc., o sorriso, e a bancada é uma escola, né? Assim como o Carioca, o penteado dele também é uma maravilha. E aí, ô Pamela, mais alguma coisa que você quer destacar? Vou destacar aqui o Claudecir Soares Barbosa falou: meu Deus, jornalista defendendo orçamento e emendas secretas, é o fim do infinito. É exatamente o que a gente falou, né? A demonização das emendas, somada à falta de conhecimento, né? As emendas são previstas em lei, são meios legais de envio de verbas. Nesse caso não foi, gente. Emenda de relator, emenda secreta. Tem mais uma coisa. Vamos prestar atenção. A gente vai voltar do break, só vou pedir para vocês um pouquinho e já retoma. Vamos lá? 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33, a gente estava aqui nas redes sociais no break falando sobre as emendas aqui ainda da questão do Ricardo Barros, que vai mandar para os hospitais. E a Pamela tinha lido o comentário. Você pode repetir rapidamente, ô Pamela? Então, foi aqui o Claudecir Soares Barbosa colocou assim: meu Deus, jornalista defendendo orçamento e emendas secretas, é o fim do infinito. Então, é o que a gente estava falando durante o programa, né? Que é a demonização das emendas, que na verdade são uma via legal de envio de verbas previsto em lei, né? E nesse caso aqui não é emenda secreta, tá, gente? É uma emenda normal, emenda parlamentar, como sempre houve. Então, infelizmente, isso associado à falta de conhecimento, as pessoas acabam se prejudicando até, né? Acredito que o pessoal contesta muito, talvez não o conteúdo, mas a forma como é feito. Acho que isso é recorrente. Você sabe onde que não tem erro nem em conteúdo nem em forma? No Jardins de Monet, não é não, Carioquinha? Boa, Jardins de Monet. Paraíso, Pamela. Jardins de Monet, Termas, Residência, segunda meia hora com oferecimento aí, como o Vitor falou. Jardins de Monet, Termas, Residência, que eu sempre falo aí, foi entregue recentemente. Vitor, a primeira fase do Termas privativo, totalmente exclusivo, com a piscina praia, a piscina infantil, o Furô Mirante, que o professor Vila já foi. O nosso querido Vergueiro um dia vai conhecer o Furô. A Pamela também. Sim. Toboágua e o bar molhado, onde você pode falar com a galera da Opção Imóveis no telefone 44 3033 1300. Opção Imóveis 3033 1300. Pode fazer um tour virtual também no jardimdemoneresidência.com.br, Vitor. E qual que é o slogan que o Giba sempre gosta que a gente fale, ô Carioquinha? Quem vai visitar, volta pra morar. Vamos que vamos então. Pan News. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35. Polêmica, pessoal. Com 27 milhões de pessoas em situação de miséria no país, com poucas condições de se alimentar, segundo dados oficiais da FGV, a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, tomou uma atitude polêmica na prerrogativa do seu cargo. Apresentou um projeto de lei que, em suma, descriminaliza o furto de alimentos. O projeto de lei 4540 de 2021, recém-protocolado na mesa da Câmara dos Deputados, prevê alteração do Código Penal e a descriminalização no ato do furto de alimentos por fome. O novo texto do artigo 155 apresentado prevê os termos furto por necessidade e furto insignificante, com punição leve, apenas de multas a depender do caso. Hoje, pela lei, o furto ou roubo de alimentos é passível de punição criminal em casos pequenos e corriqueiros. Se comprovada extrema necessidade de alimentação, cabe ao juiz sentenciar ou não pena leve ou perdão. Até no STF há ministros que já sentenciaram a insignificância de ocorrências similares. Caso recente que a gente tem relacionado a esse tema é do Nunes Marques, que manteve a condenação de uma mulher de Minas Gerais que furtou um pouco de chocolate. E aí, professor Vila, o que você acha? É uma medida que vai ao encontro do que existe em outros lugares do mundo. E o Brasil vive uma situação de crise muito clara, muito forte. E aí a questão é uma alteração que se acompanha com a história, né?
O artigo 155 passa a ter né, os termos furto por necessidade e furto insignificante. Mas cuidado, não há liberação. Ela é uma punição leve ou multa, a depender do caso concreto. E a decisão ficaria a cargo do juiz. Então, não há uma liberação, né? Furte o que quiser até um X valor. No caso da Califórnia, me parece, se eu não estou enganado, em torno de 990 e tantos dólares, perto de $1.000, né? É considerado, então, insignificante. No Brasil não há essa ideia de valor, mas sim há quanto à punição leve, apenas de multa, a depender do caso concreto. Então não há uma liberação. O projeto da PL, aquele 4540 que você mencionou, já está protocolado e agora vem os debates aí para ouvir a sociedade, que na verdade é a que termina influenciando na construção das leis. Rapidamente, com sim ou não, a favor ou contra o projeto? A favor do projeto, porque é um projeto. Não estamos falando de lei ainda, Victor. Uhum. Estamos falando de um projeto e estamos falando de um debate democrático em uma sociedade de Estado democrático de direito. Vou fazer isso com todos, sim ou não, tá? Vou deixar registrado isso. Paulo Vergueiro, aqui tá falando que talvez punição por multa. Se está roubando comida, vai ter dinheiro para pagar a multa? Bom, antes que você pergunte sim ou não, não ao quadrado. Não, não, absolutamente não. Acho que a nobre deputada deveria gastar o seu tempo buscando criar soluções e mecanismos para que o governo e as instituições públicas assumam esse papel de suprir a necessidade quando efetivamente comprovadas. Como eu não sou político, não estou vinculado a partido político nenhum, eu fico absolutamente à vontade para dizer que entre a pobreza, a necessidade e a falta de iniciativa e de vontade de fazer é muito grande. Existem pessoas que passam necessidade, você quer dar alguma coisa para ela, ela quer trocar por serviço, ela não quer dado. Não é? Tem gente que vai para o semáforo pedir, tem gente que busca, eu lavo seu carro, eu faço a sua grama, eu pinto sua casa, eu faço qualquer negócio, ele troca por serviço. Então nós temos gente passando necessidade, ponto, e nós temos gente que se aproveita da necessidade. Os municípios, o Estado e a União têm recursos e têm instrumentos institucionais para suprir, cadastrar e suprir essas pessoas. Quando você libera alguma coisa, você está liberando muito mais que isso. Primeiro, pela subjetividade. O que é roubar pela necessidade? Qual que é a necessidade? Se a gente for ver lá a necessidade do Braga Neto, seria roubar o quê? Filé mignon, camarão, salmão, é a necessidade dele. Poderia ser isso, né? Agora, a necessidade de quem está efetivamente passando fome na rua poderia ser o serviço de assistência social do município, do Estado e da União, e não institucionalizar o roubo. Essa é a diferença do comportamento. Nós temos que dar vara para pescar e não ficar dando peixe. Nós temos que buscar um emprego e não auxílio emergencial. Nós temos que dar condições do cara entrar na escola. Nós temos que dar condições do cara trabalhar e não ficar suprindo dessa forma demagoga essas necessidades. Não que muita gente não mereça respeito, merece sim. Antes de passar para Pamela, eu só queria deixar registrado que hoje não é só vocês que vão opinar, não. Não é só vocês, porque a gente abriu enquete no YouTube e tá rolando votação. É a favor ou contra da descriminalização desses pequenos delitos, né? Desses delitos menores. Digo pequenos porque é a forma como está descrita no projeto de lei da deputada do Rio de Janeiro. Dito isso, e convidando todos que nos acompanham a votar também, você que está no rádio, está chegando, vai ligar a gente no YouTube agora, vai lá e deixa seu voto. Deixa registrado o que você acredita. Eu vou passar para a Pamela, primeiro para a Pamela e depois eu passo para o professor Villa-Lobos novamente. Vai lá, Pamela. Então, gente, vota aí pra gente ver o que vocês pensam. Eu, no meu caso, né, eu sou totalmente contra, por duas situações. Primeiro, no Brasil, a gente já tem a figura do furto famérico, né? Que é o furto quando a pessoa, né, acaba pegando coisas aí para alimentação, enfim. Só que o que acontece?
A gente sabe que uma pessoa é necessitada, por exemplo, se ela for até um CRAS, se ela pedir uma ajuda, ela tem esse suporte, né? Então, o que acontece? Eu acho que as pessoas que acabam entrando em locais para furtar, elas acabam furtando outras coisas que não é nem tanto assim a sua necessidade, né? A gente sabe disso. Agora, sobre o que o professor Vila falou, na verdade, essa polêmica aí não foi nem descriminalização, foi tornar uma contravenção penal o furto de alimentos, foi na Flórida. E o que está acontecendo na Flórida? Então, esse é o segundo ponto aí que eu sou contra. Tem muitas lojas fechando de tanto furto que elas estão sofrendo. Porque tá complicado de sobreviver com tamanho furto. Porque os funcionários da loja não podem fazer nada, só quem pode fazer é a polícia, é uma contravenção penal. Então, acaba caindo naquilo que a gente falou, acho que foi essa semana, né? O crime compensa. Né? Como fica algo muito brando, compensa. Então, tem muita loja por lá, mercadinho, enfim, fechando. E isso acaba prejudicando a população, porque você não ter ali uma estrutura perto da sua casa para fazer uma compra, alguma coisa assim, é péssimo. Então, assim, na minha opinião, o projeto de lei é absurdo, né? É querer chover no molhado. Eu acho que ela mais quer aparecer, porque a gente tem a figura do furto famérico. E, na minha opinião, enquanto existir pessoas, como, por exemplo, a gente para no sinal e vê um rapaz vestido de garçom com uma bandejinha na mão, vendendo aguinha gelada no carro, para ganhar o seu dinheirinho honestamente e não tá ali roubando porque quer o tênis tal, não tá ali roubando porque quer comer carne tal, ele tá lá trabalhando, se esforçando, é gente vendendo bombom, é gente se virando. Então, essas pessoas é que mereciam a nossa admiração e políticas públicas de ajuda, de empreendedorismo, e não a gente ficar aí querendo legalizar criminalidade. Exatamente. Maravilha, o professor Villa-Lobos quer falar também, pode falar. Essa questão de descriminalizar, a gente tem que ver ela num contexto mais amplo. E o caso da droga, ou aquele usuário. Então, você tem tratamento especial. Há situações que a aplicação, o direito penal é a última razão, é a última ratio. Ou seja, é o instrumento mais forte que tem um Estado para conduzir dentro de determinados valores e princípios a sociedade. Então, quando colocamos esse poder, essa força e levamos alguém no xadrez ou para ver o seu quadrado, a gente tem que ter uma gradação. O que estamos discutindo é uma sociedade que toda vez tem como única alternativa a prisão. Quais são as medidas alternativas? Que outras opções temos? Não há, no caso do projeto da deputada do PSOL, uma ideia de dizer fica livre, que o crime compensa. O que está se discutindo é que há possibilidade de outras formas de fazer o direito penal. Essa é a discussão mais forte, que é o caso da droga, que é o caso da discriminação da maconha. É nesse nível que está se discutindo. Então, até quando toma um caso como este, é necessário vê-lo num contexto maior de uma política de Estado em relação ao direito penal. Vai lá, Vergueiro. Eu gostaria de completar assim, como é que você faz uma sociedade realmente desenvolvida, realmente séria, realmente produtiva? Ensinando valores e princípios. Se desde pequeno você fala assim, pode roubar, mãe, pode roubar, pai? Não, não pode. Mas se você tiver... Pode matar? Não, não pode. Mas se não sei o quê. Essas variáveis do porém, se assim for, isso aí deturpa tudo. A responsabilidade não é do setor privado, não é ele que tem que permitir o roubo, porque ele já paga imposto, ele paga imposto de tudo que ele compra, de tudo que ele vende, de tudo que ele ganha. Por que ele tem que suprir a sociedade permitindo roubos pequenos na sua loja, na sua empresa? Vai acontecer, como a Pamela falou, como acontece lá nos Estados Unidos. O que a gente tem que fazer? Tem que cobrar do poder público que oriente e assuma essa responsabilidade. Essa a realidade, porque o poder público recebe o dinheiro do cidadão que trabalha e produz. Para que ele recebe esse dinheiro? Para devolver para a sociedade, principalmente aos carentes, para cobrir essas necessidades. Por que tem que entrar na loja e roubar? Então você tem que criar a criança, o filho, assim, não pode roubar, mas eu quero, então vai trabalhar. Quando cheguei para o meu tio em Santa Bárbara do Oeste, com 9 anos, falei, tio, eu quero
tomar sorvete. Meu tio era pobre. Meu tio falou, vem cá que eu vou resolver. Me levou numa sorveteria, pegou uma caixa de isopor cheio de sorvete, botou no meu pescoço e mandou vender sorvete na praça em Santa Bárbara do Oeste. E eu passei todo dia, 7 horas da manhã, ia lá, enchia a minha caixa e vendia sorvete na praça. Por quê? Eu queria tomar sorvete. Então, fui lá vender sorvete, ganhava meu dinheirinho, comprava meu sorvete. Isso chama-se educação. Agora, meu tio nunca falou, vai lá, rouba um pouquinho, que um pouquinho pode. Isso ele nunca disse. Tá, só vou deixar uma coisinha registrada aqui, porque a Pamela falou em furto famélico, né? Explicar o que é o famélico, né? É o famélico, É furto por necessidade, me corrija se eu tiver, por necessidade sem violência, é isso, né? Isso. É quando a pessoa, vamos supor, ela rouba coisas essenciais, né? Tipo, para se alimentar, ou pra, vamos supor, acho que até higiene pessoal entraria, tá? Mas não você roubar um perfume, por exemplo, mas você roubar como é que fala? Uma pasta de dente, no caso, é diferente. Então, a gente já tem essa figura. Isso que eu tô dizendo. Eu acho que é mais para aparecer, né? Que é típico, assim, do pessoal do PSOL, que eles gostam de levantar umas polêmicas, assim, bem absurdas, acho que para virar público e tal, do que algo, assim, para realmente ajudar, porque já existe. E outra, sobre o comentário do Paulo Vergueiro, é irretocável, eu acho que é isso mesmo. Infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade onde a inversão de valores está muito grande. E daí eu me imagino, né, a dificuldade de passar para uma nova geração o que é certo e o que é errado, o respeito, né, ao que é do outro, né, nesse cenário, né, onde um pouquinho pode, se for assim pode, se você estiver precisando, sentindo no seu coração. Então, o ideal mesmo, igual eu comentei antes, é incentivar as boas ações, não as más ações. Vou passar rapidamente para o professor Vila Lobos. Victor, é o seguinte, quando eu falo de olhar para o contexto mais amplo, tomando o direito ambiental, por exemplo, eu tenho a lei de crimes ambientais, onde se aplica o princípio da insignificância. Então, eu tenho esse princípio. E o que está se dizendo aqui é aplicar esse princípio para uma situação extrema da necessidade de um cidadão, de uma cidadã, que se vê compelida, em razão do contexto no qual ela está vivendo, numa sociedade de consumo, e não tem alimentos. É disso que estamos falando. Então, os princípios estão presentes. Agora, o que me preocupa na fala do Paulo é que me lembra um Machado de Assis, o alienista. E aí, claro, vem o Dr. Simão Bacamarte e coloca todo mundo no psiquiátrico, equivalente, então, a uma prisão. Mas aonde, gente, que a figura que já existe no Código Penal não abarca essa pessoa? Isso que não dá para entender, professor. Gente, olha, o debate... Galera. Essa figura. É importante. Só para completar, é importante, mas não existe. 30 segundos, vai lá, 30 segundos, Vergueiro. Réplica. Vai, 30 segundos, Vergueiro. Essa sua observação, Vila, em respeito a quem nos ouve e nos assiste, que é uma audiência qualificada, eu vou ficar quieto. Deixa Machado de Assis é uma obra fantástica. O alienista eu gosto. Eu vou ficar quieto. Só para encerrar, botar. Não vou nem falar mais nada, cara. Não vou nem falar mais nada, porque senão vai pegar. Não vai pegar. Não, eu tô cansado, gente. Olha a minha cara, eu tô acabado. Vocês acabam comigo. Acaba 2021, pelo amor. Vamos lá. 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51. O índice geral de preços, mercado GPM, ficou em 0,87 em dezembro, informou nessa quarta-feira, dia 29, a Fundação Getúlio Vargas, né, conhecido como ontem, quarta-feira 29. Com isso, a inflação do aluguel, entre aspas, fechou 2021 com alta de 17,78%. Em dezembro de 2020, o índice havia subido 0,96 e acumulou alta de 23,14% no ano passado. Apesar de desacelerar em 2021, o IGPM registrou a segunda maior alta anual desde 2002, atrás somente do resultado do ano passado. Em 2002, o índice tinha fechado em 25,31%. O IGPM é conhecido como inflação do aluguel por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis, e além disso, da variação de preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Jogar para o Vergueiro, 17% para reajuste de aluguel, se não tiver uma relação cordial com quem aluga, né, entre o locatário e o proprietário, fica difícil, né?
Fica difícil, mas assim, fazendo algumas observações. Todo contrato de locação não é obrigado a adotar esse índice como referência. Ele é adotado já faz algum tempo e é orientado pela Fundação Getúlio Vargas. Não é desse governo, não é de ontem, não é de antes de ontem, já faz muito tempo. Esse índice agrava as relações comerciais entre locatário e locador? Agrava. Pode haver o diálogo também, né? O locador, quando faz desocupar um imóvel, fica lá 1-2 meses sem alugar, ele acaba perdendo, né? Esses valores acabam sendo diluídos ao longo do contrato de 12 meses e acaba não sendo um bom negócio. Vale o diálogo? Vale o diálogo. Fora disso, as regras são essas. Quem adotou tem que se submeter a eles. Mas que é duro, é duro. Agora, esse índice não foi criado agora, ele é calculado faz muito tempo e nos assusta sim. Ô Pamela, eu fiz um levantamento aqui, em 2019 a 2021 a gente teve pelo IGPM um aumento de 48,22%. De 11 a 18 foi 46,85%, é menos dos últimos 7 anos do que em relação aos últimos 2, 3, né? E a gente teve até períodos em que estava deflacionado, estava negativo. O que está acontecendo? A pandemia? Então, Vitor, esses períodos que você citou aí, né, foi aquela crise grande que a gente enfrentou, né, antes de 2018, que durou alguns anos, e agora a pandemia. Então, é um reflexo. E aí fica o desafio, né, para locadores e locatários resolver essa questão aí. Eu acho assim, por mais que o índice suba, a gente precisa olhar a realidade e de cada região, de cada cidade e tudo mais. Então, assim, o que eu vi muito no ano passado foi, né, locadores e locatários entrando num acordo aí para subir um pouquinho, mas não tanto, até porque subir demais esse aluguel, você pode acabar perdendo, né, o seu locador aí, que está locando de você. E ter outra pessoa para alugar no local tá difícil. Tanto é que a gente vê muitos imóveis aí, muitos aí com a placa de alugas, infelizmente, né? Muitas empresas fecharam. Acho que em especial no comércio a gente vê muito, né? Então, vai ser preciso novamente, assim como ano passado, o diálogo, né? O diálogo, a negociação e o bom senso. Tanto para quem vive dessa renda aí do aluguel ou precisa dessa renda para continuar tendo ela, como para quem loca, né, para ter o seu negócio ali. Então, essa é a realidade. O índice, nesse caso, ele acaba servindo assim como parâmetro, mas dizer que a pessoa consegue aumentar tudo isso hoje num aluguel, eu acho difícil. Ô, professor Jorge, a gente tem vários índices que medem a inflação, a gente tem IPCA, a gente tem INPC, tem esse que é o IGPM, e tem vários índices que a gente pode levar em consideração e cada um tem uma metodologia, uma análise de preços diferente. O que chama a atenção aqui do IGPM, é claro que o que o Vergueiro e a Pamela disseram, o tete-a-tete, né, conversar com o proprietário do imóvel ou com a imobiliária é sempre, acho que, uma solução adequada para esses reajustes. Mas, em tese, se a pessoa está morando num lugar de 2011 até 2021, se você somar esses percentuais aqui de reajuste, dá quase 100%. 100% de reajuste é dobrar em 10 anos. Fica difícil. Pois eu sempre insisto numa leitura um pouco mais ampla que esse número. É importante lembrar que o dia 27 de agosto de 2021, o Congresso Nacional derrubou o veto do Bolsonaro, que era contra a proibição do despejo ou desocupação em relação à pandemia. E aí, então, o Congresso derrubou e permitiu que, até fim de 2021, as pessoas não sejam despejadas ou desocupadas em imóveis. Isso é muito importante porque estamos frente a uma crise. E quando você tem uma situação de crise, o que há que ser efetivamente solidário. Quando nós falamos de um momento, está a solidariedade em tete a tete. A solidariedade é um ato próximo, em que um sujeito olha para o outro e diz, realmente,
ainda que tenha uma imobiliária no meio, realmente há uma situação grave e eu não vou fazer esse aumento que está previsto, porque esse aumento não consegue ser assumido pelo sujeito que está morando de aluguel. A razão é que há uma pandemia, mas também porque temos mais de 14 milhões de pessoas desocupadas, desempregadas. Então estamos em um ambiente complexo, mas é um ambiente que a solidariedade somente se presta frente a frente. E aí, claro, a negociação sempre é o caminho. A gente não pode esquecer que também tem pessoas que vivem da renda do aluguel, né? Em especial o pessoal que se aposenta, lado, né? Às vezes não faz a previdência privada lá, mas faz uma casinha, aluga e vive daquilo. Do aluguel, então tem dois lados difíceis. A gente não pode encarar a pessoa que tem imóvel como uma pessoa rica que não precisa do dinheiro. Isso é uma falsa impressão, né? A gente sabe que muita gente depende, sim, dessa renda e por isso essa questão do despejo, né? Porque tanto a pessoa precisa morar como a outra também precisa se alimentar. É uma situação difícil, então por isso que eu acho que o diálogo e a negociação realmente é o caminho aí. Maravilha, pessoal. 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58, eu já vou me despedindo de todos vocês. Muito obrigado. Todo mundo vai ter um tempinho pra falar bonitinho, gostosinho. Olha que delícia, gente. Em fim de programa. Hoje a gente 7h58. Paulo Vergueiro, muito obrigado. Obrigado a você, Vitor. Obrigado à bancada. Foi mais uma vez um prazer estar aqui. E amanhã é a saideira, não é, do ano, não é, da semana e minha aqui na bancada. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, tem um lugar diferente lá depois da saideira. Pamela Bussolin, muito bom dia, obrigado, viu? Obrigada a vocês e vamos, né, aguardar o dia de amanhã. Finalmente vamos dar tchau para 2021. Hoje a gente dá tchau pra quinta-feira e amanhã aguardamos os nossos ouvintes aqui para dar tchau para 2021. Sr. Jorge, bom dia, obrigado. Obrigado e agradecer aos los hermanos argentinos que ofertaram aí uma ajuda solidária à Bahia, os chamados aí capacetes brancos, que até agora foi rejeitado pelo governo federal. Eles vão oferecer para os outros. Isso que eu tava me perguntando como você... aqui. Não, tava indo tão bem, tão bem. É tchau, bom dia. Bom dia, tchau, bom dia. Mal educado, tchau, bom dia. Capacetes brancos rejeitados pelo governo federal. Ô, Carioca, uma vergonha. Bom dia pra você. A gente se vê de novo às 6 da tarde, 6 da noite, pro Pan News 18, na dobradinha. Eu, professor Aquito, Ângelo Rigon, francês e o professor Itamar estaremos juntos também às 18 horas. Carioquinha, obrigado, velho, até mais tarde. Obrigado. 8 em point. Olha só. É o orgulho do papai, né? É o orgulho do papai. Coisa linda, coisa linda. Os ouvintes ficam muito felizes. Que é isso. Vamos que vamos. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Eu vou nessa. Tchau, tchau.